de fazer sair todos as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a voz do seu pastor. Mas mais do que nenhum, seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Mas Jesus propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Jesus, porém, então falou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge então. O lobo as arrebata e dispersa. Esse texto traz para nós grandes lições. Jesus, como bom pastor, as ovelhas que ouvem a voz de Jesus e o seguem. Ele disse que as ovelhas que não são dele não ouvem a sua voz e não lhe seguem. E ele fala também que as ovelhas que são dele não ouvem outras vozes, a não ser a voz dele, Jesus, na condição de pastor. E ele fala do mercenário. É aquele que se denomina pastor, mas não é pastor. O mercenário é aquele que usa as ovelhas para comércio, comercializa as ovelhas. E na hora que vem o lobo para arrebatar as ovelhas, ele foge e deixa as ovelhas na mão do lobo, e o lobo as arrebata. Agora Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Isto é, o lobo não arrebata as ovelhas de Jesus. Eu quero que isso fique muito claro na manhã deste dia, que os lobos não arrebatam as ovelhas que estão seguindo a Jesus. Eles não têm poder para arrebatar as ovelhas que estão seguindo a Jesus. Jesus usou uma expressão aqui, diz: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, eu sou o bom pastor. Isso significa que para um lobo arrebatar uma ovelha de Jesus, é necessário que ele passe por cima do cadáver de Jesus. E Jesus não tem mais cadáver. Ele ressuscitou. Jesus não é mais uma pessoa que possa ser vencida pelo maligno, porque ele venceu o maligno. Ele pegou a chave da morte e do inferno. Todo o poder nos céus e na terra foi entregue nas mãos de Jesus. Por isso, Satanás, o inimigo, o ladrão, não toca na ovelha de Jesus, a não ser que Jesus permita.
que é muito difícil. Se ele fala que dá a vida pelas ovelhas, ele não vai permitir, mas só que ele teria esse poder, ou tem esse poder. Jesus disse: eu tenho poder para dar e poder para tomar, pois todo o poder está nas minhas mãos. Então, com certeza, o inimigo não tocará na sua vida, não tocará no seu lar, não tocará na sua família, porque Jesus é guardião da ovelha e também da família das ovelhas, porque ele assim aprendeu com seu Pai, Deus Pai Todo-Poderoso. Quando foi para tirar Ló lá de Sodoma e Gomorra, do mundo de prostituição, do mundo do engano, ele tirou Ló, tirou a esposa, tirou os filhos, tirou o namorado dos filhos, convidou todo mundo que era da família. Deus é um Deus de família. Quando foi para salvar Noé pelo dilúvio, não foi só Noé, mas foi sua família e seus animais. Os animais entraram na arca por chamado de Noé, e ali os animais escaparam. Na manhã deste dia, Deus fala conosco através de Jesus, dizendo: o meu filho Jesus não deixará que nenhuma alma se perca por influência de Satanás. Deus está falando: Jesus é o meu filho, é a luz do mundo. Deus fala: Jesus é o caminho da vida eterna, e quem segue Jesus não andará em trevas e nem tropeçará em pedra alguma, porque todas as pedras de tropeço são retiradas da frente das ovelhas de Jesus, porque Jesus é o nosso protetor, Jesus é o nosso guardião, Jesus vela por nós. Se nós estivermos na condição de ovelha, Jesus vela por nós de uma forma imensurável. Eu dou minha vida pelas minhas ovelhas, e Jesus não tem vida para dar para ninguém mais a não ser pelas ovelhas. Jesus não tem vida para dar para lobo, não tem vida para dar para Satanás, não tem vida para dar para os inimigos das almas do exterior. Não, Jesus tem vida para os seus filhos e não para fazer barganha com o lobo. Jesus não foge para deixar as suas ovelhas no laço do lobo. Portanto, na manhã deste dia eu falo com muita convicção que as pessoas que se predispõem a ser ovelhas de Jesus, saiba que nenhum mal lhe tocará. Essa é a palavra de Jesus em direção às suas ovelhas, e eu acato esta palavra como 100% genuinamente verdadeira, porque Jesus tem sido a nossa proteção, tem sido a minha proteção, para me livrar de todos os laços do passarinheiro. Jesus tem sido a minha proteção para me livrar do poder da morte e do inferno. E Jesus é a proteção de todos nós que acreditamos na sua vida. Por isso, olhemos para Jesus e saibamos que Ele é o autor e consumador de toda a nossa fé. Todo o poder e toda a glória está entregue nas mãos de Jesus. É por isso que em nome de Jesus nós expulsamos os demônios, repreendemos o maligno. É no nome de Jesus que nós curamos os enfermos,
expulsamos o espírito de enfermidade e determinamos vida em abundância na pessoa de Jesus Cristo, nosso sumo pastor. Jesus é o que ensina as ovelhas. Todas as vezes que eu me ponho diante das ovelhas para ensiná-las, eu recebo da parte de Deus energias positivas de uma forma maravilhosa, grandiosa, energias que me levam a entender o sentido da palavra de Deus para transmitir às ovelhas, porque a palavra de Deus, ela é alimento para as ovelhas. É o alimento que não só nos livra a alma da condenação eterna, como Jesus é o alimento que nos purifica de todo o pecado. A sua palavra nos purifica. A palavra de Jesus é alimento. Ele disse: eu sou o pão da vida. Aquele que de mim se alimenta não morrerá, mas permanece para sempre. Quem se alimenta da palavra de Deus não entra pelo caminho dos lobos. Jesus disse: as minhas ovelhas não entendem outras vozes, a não ser a minha voz. Por isso elas me seguem. Elas não andam atrás de voz, de lobos, de devoradores, mas elas escutam a minha voz e saem de mansinho, me acompanhando, porque ouve a minha voz e conhece a minha voz. Todos nós, na condição de cristãos, nós devemos pedir a Deus discernimento e entendimento para entender quando é Jesus que está falando conosco. Eu vi um vídeo de uma senhora agora recentemente essa semana, e aquele vídeo eu pude perceber que o Espírito de Deus domina as pessoas que realmente o adoram, e elas conhecem a voz do lobo do inimigo. Naquele vídeo, aquela senhora falou que foi visitar uma igreja pentecostal. E no momento do culto, ela viu muitas pessoas dançarem, cirandarem, e o povo andando atrás, eles profetizando, tendo visão. E Deus falou para ela: isso que está falando, isso que está profetizando, isso que está rodopiando aí, não é o meu espírito. E ela disse que os pastores daquela igreja estavam pensando que ali era o Espírito Santo. E ela falou com Deus: e agora o que eu faço? Porque se eu colocar a mão sobre essas pessoas, a metade da igreja vai concordar comigo, mas a metade da igreja vai achar que é o Espírito Santo e vai ficar contra mim. O que eu vou fazer? E ela disse que o Espírito Santo falou na mente dela: olha, deixa os meus ungidos aqui da igreja, deixa os líderes, porque ninguém pode assumir a igreja de Deus se não tiver o espírito de discernimento. E ela então começou a desprezar aquela situação e foi tocando o culto. Quando foi no final, que o pessoal saiu e ficou aquelas pessoas que diziam que estavam cheias do Espírito Santo, mas na verdade eram lobos devoradores, espírito do mal que estava ali naquelas pessoas. E ela então chamou os obreiros e mostrou: isso que vocês estão vendo aí é Satanás, é o espírito do engano que está profetizando para a igreja, e está faltando discernimento aqui dos ungidos do Senhor, dos obreiros do Senhor. E ela então colocou a mão sobre eles e falou: vão saindo um por um, todos saiam em nome de Jesus. Quando todos então assim saíram, eu lembro que Deus zela pelo seu povo. Embora o povo não tenha conhecimento da palavra,
e não peça discernimento de espírito para ter esse dom de discernir o espírito, mas Deus levanta homens e mulheres de Deus, que sobre esses estão o Espírito Santo de Deus. Eu quero contar um exemplo aqui para a edificação da fé e para zelo e cuidado das pessoas que não se preocupam com a voz que estão ouvindo. Em Goiânia, nós estávamos ministrando a Santa Ceia na igreja e eu senti falta de um número grande de irmãos. Entre eles, um casal de líderes que não estavam na igreja na Santa Ceia. Tudo bem, ministrei a ceia para todos, terminado, chamei a minha esposa e falou: vamos na casa do irmão fulano de tal, que ele não veio à igreja, que era um dos líderes. Cheguei naquela casa, tinha aproximadamente uns 30 irmãos e irmãs, que estavam orando ali de joelho, recebendo profecia, e pessoal falando línguas estranhas. Eu estava segurando uma criança, passei a criança naquela hora para a pessoa que estava comigo e coloquei a mão na cabeça do profeta e falei: em nome de Jesus, manifesta aqui agora espírito do engano, Satanás, manifesta. E ele deu aquele grito terrível do inferno. E eu então bati palma e chamei a atenção de todas as ovelhas que estavam ali. Falei: vocês estão ouvindo uma voz que não é a voz do seu pastor, que não é a voz de Jesus Cristo, por isso Satanás está enganando vocês aqui. E eu lembro que quando eu entrei naquele salão, aquela profecia que estava sendo ministrada, a profecia, o fato era verdadeiro. Realmente tinha acontecido aquilo. Eu lembro até hoje as palavras daquela profecia. E quem estava recebendo a profecia estava chorando, se desmanchando em lágrimas, porque o fato era verdadeiro, só que a profecia era falsa. A profecia estava vindo do espírito do engano, estava vindo do lobo, do enganador das ovelhas. Hoje, na manhã deste dia, como servo de Deus que aqui estou representando, eu peço a todos os servos de Deus, todas as ovelhas, que peçam a Deus o espírito de discernimento. Que Deus dê na sua vida o discernimento para quando você vê uma profecia que é diabólica, você repreender. Vê uma visão que é diabólica, você repreender. Porque Deus precisa superabundar sobre a nossa vida. Deus tem necessidade de sobressair sobre todos esses enganos, esses engodos que hoje existem. A minha alma fica abatida quando eu chego em uma igreja que eu vejo que a igreja está sendo enganada pelo lobo devorador. E às vezes os líderes preocupados com a arrecadação, os líderes preocupados com o número de crentes, com o número de dizimistas, com o número de ofertantes, não se preocupam com o ensino da palavra de Deus. Não se preocupam com o verdadeiro ensino, em ensinar as ovelhas sobre os dons espirituais, ensinar as ovelhas a viver de uma forma digna diante de Deus, ensinar as ovelhas a terem temor do Senhor mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser esquecida nas igrejas. Os cultos de ensino da palavra desaparecendo. Outras coisas tomando lugar do culto de ensino, como por exemplo, uma célula não pode tomar o lugar do culto de ensino. A célula é só mais um instrumento de ensino, mais um instrumento de ganhar almas, mas não pode tomar o lugar
da palavra de ensino, da doutrina da palavra de Deus. Célula é só para complementar. A célula é uma isca que vai nas casas, que vai buscar as ovelhas, para essas ovelhas serem ensinadas por quem tem o dom de ensino, por quem tem o dom de discernimento, por quem aprendeu primeiro aos pés de Cristo. Ninguém pode ensinar se primeiro não tiver aprendido. Eu lembro que eu participei de um convite, fui convidado para uma determinada situação, e eu fui. E cheguei lá, tinha uma criança ensinando. A criança estava com o livro e ensinando para os obreiros que ali chegavam. Ela lia aquilo que estava escrito lá, não sabia o significado daquilo, pois não sabe fazer a diferença entre a mão direita e a mão esquerda, e estava ensinando para os obreiros. E eu cheguei no presidente e falei: mas o que está acontecendo? Você chama os pastores, chama os líderes, e aqui você coloca uma criança para nos ensinar. Ele disse: é para quebrar a crista dos pastores, é para realmente humilhar os pastores, para os pastores descerem do pedestal e ficar aqui quietinhos ouvindo uma criança. E eu falei, chamei ele, meu pastor, falei: meu pastor, o senhor está muito mais inocente do que essa criança. Não é isso que a Bíblia ensina. Os pastores, os líderes têm que ser ensinados por quem aprendeu e por quem tem o dom de ensinar, para não cair nesse desmando que hoje nós estamos vendo, a falta de ensino genuíno nos cultos. Muitas igrejas acabaram com a escola dominical, que era um ensino genuíno e se trazia para os membros da igreja. Nós tínhamos revista de criança, revista para adolescente, revista para jovem, revista para os velhos, revista para os obreiros. Então era um trabalho sério que Deus vinha fazendo no meio das igrejas. Hoje muitas igrejas abandonaram tudo isso, trocando por célula. A célula é uma bênção, mas cada coisa no seu devido lugar. O ensino não pode ser menosprezado, porque senão o lobo vem e as ovelhas não conhecem a voz do verdadeiro pastor e vai seguir a voz do lobo. Esta é a palavra de Jesus Cristo para todos os líderes que estão me ouvindo, para todas as ovelhas, para todos nós, rádios ouvintes. E eu creio piamente que amanhã, neste dia, o coração de Deus está muito alegre. O coração de Jesus está muito alegre, porque aqui existe um atalaia em nome de Jesus, para que nós possamos retornar aos nossos princípios educativos edificantes, que estamos deixando de lado para seguir inovações que não traz edificação para a ovelha aos pés de Jesus Cristo. Deus nos abençoe de uma forma gloriosa. Vamos fazer uma oração. Depois dessa oração, nós vamos ficar um pouco com o hino para o livro espiritual da nossa vida, e depois a rádio voltará ao seu programa normal. Oremos então. Deus eterno, Senhor da glória, Pai amado, em nome de Jesus Cristo Nazareno, Cordeiro de Deus, nós te pedimos, ó Deus, que esta palavra fique arraigada nos nossos corações, para que nós não venhamos a esquecer de Ti, Senhor, não venhamos esquecer da Tua voz e entrarmos por caminho de vozes estranhas,
que parecem ser de Deus, mas não são. Ó Deus, abençoa os líderes de todas as igrejas, de todas as denominações, tirando, Senhor, da cabeça desses líderes o comodismo, tirando da cabeça desses líderes a facilidade humana de se ganhar alma, mas que eles possam ganhar alma pelo poder de Jesus Cristo, mediante o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, o libertador de todos os males, Jesus Cristo. Que todos os teus líderes, todos os teus pastores sejam revestidos do teu poder, revestidos da tua graça. Pai, eu te peço, Senhor, neste momento, dai-me saúde, tempo, coragem, dinamismo, disposição e oportunidades para que eu possa pregar o teu evangelho, o evangelho segundo o teu Espírito, o evangelho segundo a tua graça. Tenha piedade de mim também, Senhor. Não deixe que eu entre pelos caminhos da humanidade, do engodo, do engano. Ó Deus, tenha piedade de nós. Tenha piedade de todos os obreiros. Tenha piedade de todos os pastores. Assim como o Senhor abençoa os teus ungidos no princípio, eu te peço, nos abençoe. Assim como, ó Pai, a tua mão estava sobre o teu filho, está sobre o teu filho, esteja sobre nós também, Senhor. Ó Deus, tenha piedade de cada um de nós. Faz, Senhor, teus filhos perfeito. É o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, Cordeiro de Deus, eu te peço essa bênção. Eu te peço essa bênção, meu Pai. Seja conosco, seja conosco. Dai-nos força, Senhor. Fortalece cada um de nós, porque Tu és o verdadeiro Deus.